Fala aí, galera do Se Liga. Hoje a nossa entrevistada, ela é atriz, escritora, poetisa, é professora formada em Educação Física e Geografia, entre outras coisas. Nossa convidada de hoje é Valesca Cabral. Oi. Seja muito bem-vinda ao Se Liga. Muito obrigada, enorme prazer. Então, vamos começar com coisas bem interessantes. Eu vi que você é membro titular do Conselho Acadêmico, cadeira imortal número 44 da Academia de Letras e Artes de Piracicaba, em São Paulo. Verdade. E também acadêmica imortal na Academia de Luminescência Brasileira em Araraquara, também em São Paulo. O que é que eu fui fazer lá? Exato. Né? Essa é a pergunta, né? Exatamente. Então, tudo começou, na verdade, com a literatura, que foi a primeira manifestação artística que entrou na minha vida desde criança. E passou-se muito tempo e tal, eu sempre comecei a escrever desde 11 anos, assim. Eu fui o primeiro registro de, ganhou o festival de poesia da escola, né? Isso me incentivou a continuar. E assim foi. Publiquei alguns livros de forma independente e tal, mas em 2014 eu participei do Festival de Poesia do Rio de Janeiro, com uma poesia de 1985, que já tinha sido premiada na época, e veio a ser premiada novamente, Fonte de Sorriso. Dessa premiação me rendeu indicações. Aí eu fui indicada à Academia de Piracicaba, que é as pessoas que faziam parte do júri, me solicitaram material, eu mandei algumas coisas e ficou. Aí, 2 anos praticamente depois, eu recebo um e-mail, né? Quer dizer, eles vêm acompanhando a gente, o trabalho literário e tudo. E aí chegou essa indicação. Eu falei, nossa, sério isso? Né? Aí eu fui até lá para tomar posse, com uma responsabilidade enorme. A gente tem que se manter ativo dentro da academia, né? E é isso. E daí, da Araraquara veio bem depois, também por essa indicação que o campo o campo da literatura, ele parece silencioso, né? Eu acho que hoje se faz notar mais através de sarau, essas coisas assim. Mas, na verdade, ele tá andando calado ali. Tá acontecendo muita coisa literária no país todo aí. Assim. E aí disso surgiu essa outra indicação que eu fui lá, feliz da minha vida, tomar posse também. Valesca, você fala da sua primeira manifestação artística aos 11 anos, né, na escola, que foi a literatura. E quando você começou essa história de teatrar, de fazer teatro, né, se tornar atriz, quando você pensou, quando começou seus primeiros passos, conta um pouquinho pra gente. Então, acho que na verdade tudo vem da escola, né? A escola é esse primeiro incentivo aí. Então, da literatura, a escola onde eu estudava, que era uma escola municipal, Visconde Porto Seguro, no bairro de Sulacap, no Rio, ela abria esse espaço todo para os alunos. A gente tinha festival disso, festival daquilo e tal. E tínhamos aulas de teatro, que não, na verdade, não fazia parte do currículo ainda, não tinha essa, né? Mas o professor, na época, Valmir, ele incentivava muito. Então, tudo era pecinha, tudo era pecinha. A gente foi tomando gosto disso daí, né? E aí, devagarzinho, foi entrou a sair na vida e eu comecei a gostar. Eu era uma pessoa mais fechada, uma criança mais contida. Eu acho que é por isso que eu escrevia muito, né? Na verdade, começou muito antes. Papai trazia um radinho de pilha de Manaus, que ele viajava muito. A gente tinha uns 8 para 9 anos e eu lembro que ele deu um radinho para cada um. E eu gostava de ouvir a Rádio Relógio. E eu botava embaixo do meu travesseiro um bloquinho. Ele dizia, hora de dormir. Mas a Rádio Relógio fazia uma coisa muito interessante. Falava assim, você sabia que a aranha tem tantas patas? E tal. E eu anotava aquilo tudo. Eu tinha um prazer de anotar, saber tudo. Eu queria saber tudo, sabe? Então, aí veio a questão do escrever, né? De desenvolver. Depois eu fui para o teatro na escola e depois eu descobri que eu podia escrever a historinha que eu podia ensinar com as minhas colegas. Isso foi para dentro de casa, com as irmãs, com as primas, e foi indo, caminhando. Aí curso daqui, curso ali,
E hoje temos uma grande atriz, Valesca Cabral. E para a galera do Se Liga, eu acho que os pequenininhos também vai servir de exemplo, né? Porque você veio desde lá de criança. Sim, sim. Então as crianças que gostam de ler, gostam de atuar, né? Acredite sempre. E hoje você ainda é professora. Sim. Né? E você procura passar isso tudo, todo o seu aprendizado para os seus alunos, que eles devem também acreditar nos sonhos deles. Eu não só na escola, né? Eu trabalho com ensino fundamental, estou sempre passando isso para eles. O meu tempo vago, e às vezes eu desenvolvo algum projeto, porque acho importante, fora do meu currículo, em horário de almoço. Então a gente monta a peça, a gente faz leituras dramatizadas. Eu sempre estou incentivando porque eu acho super importante essa parte neles. Faço palestras, às vezes eu vou às CREs para fazer palestra, eu levo todo o meu material, conto aquelas histórias para eles. E a gente vem recebendo esse retorno, porque vai e volta, tem tia, vi a minha história, eu consigo fazer um livro, isso é muito bom. A gente ainda não vai entrar no mérito atriz, mas vamos falar um pouquinho sobre ser roteirista. Ai, é complicado, quer dizer, é complicado assim. Nenhum trabalho nessa área a gente não faz sozinho. Escrever a gente escreve sozinho, né? Mas a parte cênica você não faz sozinho, né? Então você criar, idealizar aquilo, visualizar aquilo, roteirar aquilo, até aí é teu. A partir do momento que você precisa buscar elementos para dar vida a isso, aí é o problema, né? Aí é a dificuldade. Primeiro encontrar pessoas que têm responsabilidade, porque muita gente olha como brincadeira, outra diz, só um amador ali mora ali que está fazendo, e é difícil apoio, porque tudo é muito... Você precisa de dinheiro, você precisa de locação, você precisa de maquinários para você estar fazendo as coisas. Tudo isso é muito difícil, tem que vestir a camisa mesmo e acreditar. Então, a parte de roteirar propriamente dita, para mim, né, pessoalmente, não é tão complicado. A gente tem uma imaginação meio fértil, as coisas vão. O problema é realizar isso, realmente é muito difícil. Uma curiosidade que me bateu agora, você também é uma profissional de múltiplas tarefas, né? Você tem várias funções na sua vida. E uma delas é também entrevistadora do programa Canal Identidade Cultural. Identidade Cultural. Eu queria saber como que você se sente agora assim, nessa troca de papel, assim, você está aí sendo entrevistada. Você fica mais à vontade, fica menos à vontade, o que você gosta mais de fazer? Conta um pouquinho dessa experiência. Eu pensei nisso ainda agora. Eu acho... É bem confortável para mim estar aqui. Sabe? É bem confortável para mim estar aqui, eu estou falando de mim, né? E então eu tenho propriedade nos meus assuntos porque eles estão comigo. Eu acho mais confortável estar aqui do que estar sentado no lugar de vocês, né? Porque a gente tem uma cautela, a gente tem um cuidado, será que é isso mesmo? Será que eu estou falando, né, por esse caminho? Sim. Porque eu sinto isso quando eu estou com o meu entrevistado, né? Eu vou ali e tal... até eu me senti super à vontade com ele, eu senti que ele me deu essa liberdade pra gente poder realmente entrar a fundo com cuidado, porque a gente tem cuidado pra não magoar ou não tocar em coisas que não sei, né? E você fica bem à vontade pra responder qualquer pergunta. Eu fico. Então, aproveitando, você não teria assim uma coisa interessante, engraçada, que você passou entrevista, vamos por etapas. Tá. Alguma entrevista, alguma situação assim lúdica, engraçada que você passou que você não gostaria de contar pra gente com os seus entrevistados? Que eu não gostaria? Que eu gostaria? Que você gostaria. Lúdico? Ai, gente, acontece tanta coisa ali atrás. Pois escolhe a melhor. Deixa eu pensar. Existiu momentos em que o entrevistado começou a... não conseguia falar a palavra de jeito nenhum, porque, não sei, bateu uma gagueira que não é dele, que não é peculiar, e não saía aquilo de jeito nenhum. Baixou aquele nome, menina, mas aquilo não saía.
ficou divertidíssimo, né? Ficou divertidíssimo. Aí, em vez dele relaxar com isso, porque todo mundo rindo, brincando ali atrás, ele mais nervoso ficava, gente, muda a pergunta, porque isso não vai sair. Teve casos até com a própria direção, teve também uma ótima, que foi a história do... Não saía a palavra poça d'água de jeito nenhum, era poça, porque... Gente, aquilo foi assim, contaminou. Então assim, tem que parar, porque tá todo mundo com o risador aberto. Foi maravilhoso, tem muita coisa assim bacana. Muita coisa preocupante também, a gente já teve entrevistados que deram entrevistas e depois me liga e diz assim, Valesca, eu falei uma coisa, mas eu não quero que isso saia. Eu falei, não sei nem porquê. Eu falei do meu pai, sabe? Mas eu não quero que ele fique sabendo. Dá pra cortar isso? Meu Deus do céu, sabe? Não, tudo bem, calma. Se arrependeu das coisas que teria dito, né? Então, uma entrevista é uma terapia. Essa é uma saia justa, né? Que tem que editar, cortar aquilo. É complicado. É complicado. Em meio a tantas atividades que você faz, como você consegue conciliar seu tempo entre ser mãe, ser filha, dona de casa, artista, escritora, tudo isso? Então, na verdade, assim, vamos por partes. Ser mãe, eu abri mão um tempo da minha vida dessas atividades todas, porque quando 16, 17 anos eu também trabalhei de modelo. Eu tive uma madrinha, que já partiu, que tinha algumas boutiques. E aí ela me botou nesse... É assim, as coisas vão acontecendo, você vai indo, né? Vamos passar a desfilar para mim lá na boutique, chegou uma coleção nova, vamos marcar com os clientes. Tá, então vamos. Então assim, foi. Eu me meti em várias coisas. Chegou uma época que eu tava assim, nossa, eu fui atleta do Vasco da Gama, né? Eu tive como técnico o Valdemar Montezano, que tá vivo ainda aí, bom. E era muita coisa realmente que eu me metia nesse negócio todo. Atleta fazendo o quê? Desculpa. Atletismo, fazia corrida com barreira, depois eu experimentei o arremesso de disco com Vladimir Martins, depois eu me aborreci. Conta essa fofoca pra gente. Eu aborreci, fiquei magoada, né? Foi uma criancice, né? Não, assim, eu tava no vestiário uma vez, no Célio de Barros, no Maracanãzinho, né? E era uma competição entre escola, equipes assim e tal. E daqui a pouco eu escutei o meu nome sendo chamado para uma competição de arremesso de peso. Só que eu não fazia arremesso de peso. Eu sabia a técnica, mas eu não fazia. Eu fazia arremesso de disco, que é muito diferente. E aí eu falei, não sou eu. Não vou. Ai, meu Deus, né? Aquilo, escola naval, milhões de pessoas. Eu falei, gelei. Aí o técnico entra no vestiário, Não, eu não. Vambora. E ele diz assim, não admito perder. Quer dizer, é uma pressão muito grande, né? E aí a gente foi. E aí eu fiquei em 4º lugar nessa competição. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, escola premiada, equipe premiada. E eu saí dali tremendo muito. Porque, gente, eu fiquei em 4º lugar, pra mim era uma vitória. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. O máximo que eu tinha era uma forcinha no braço, né? Eu tomei uma bronca tão grande, porque eu não levei para a escola, que aquilo ali foi o basta para mim. Não volto mais. E não voltei mesmo. E para completar, saiu eu e uma amiga minha chamada Cássia, na época. Nós estávamos andando ali pela Avenida Maracanã, porque íamos pegar o trem num domingo e eu fui assaltada pela primeira vez na vida. Foi horrível. Aí traumatizou. Aí mesmo que eu não volto mais. Agora você volta para a resposta do Márcio. Então, aí a gente cresce, casa, continua fazendo as coisas todas, aí vem os filhos. E eu mudei do Rio de Janeiro para Mato Grosso. E eu fui passear, conhecer o Pantanal e me apaixonei por aquilo tudo. E aí eu resolvi que era lá que eu ia ficar. E lá eu tive meu primeiro filho. Mesmo não tendo tempo para isso, eu acabei sendo olhada e fiz fazer um teste para um comercial. Ai, meu Deus, meu filho só tinha 2 meses de idade e... fui porque a menina pediu tanto, vamos lá, não sei o quê. E eu acabei passando e fui gravar um comercial. Aí gravei lá uma série de comerciais. Depois de 4 anos eu voltei pro Rio. E aí eu resolvi parar. Eu falei, vou ficar dando aula. Quer dizer, não parar tudo. Continuei escrevendo, continuei fazendo o teatro
e a leitura na escola só. Mas parei de atuar, parei de tudo, assim, meu mesmo, né? Fazendo vários outros. Produzindo, fazendo alguma coisa assim por trás. Né? Aí depois passou um bom tempo, os filhos vão crescendo, tive minha segunda filha, me dediquei esse tempo todo. Aí, 17 anos depois eu me separo. E aí eu falei, peraí, agora o filho cresceu, né? Agora é minha vez de voltar aí. Aí a gente... Agora vamos pra pista novamente. Oi, tô de volta, tô aqui. Voltou com força total, né? Se Deus quiser, por muito tempo. Então agora a gente vai entrar no mérito teatro. Atuação, TV, cinema, né? Cite alguns trabalhos que você fez para TV ou cinema. Então, são coisas assim, como falei, de épocas diferentes, né? Eu fiz comerciais de TV. O cinema, ele nunca teve muito na minha vida. Eu estou descobrindo o cinema agora e estou assim encantadíssima, apaixonada pela linguagem fílmica, é incrível. E aí eu fui convidada para fazer parte de um clipe da banda A Banca 021. Adorei. Tá lá no YouTube. Vamos! E depois também eu fiz um curta-metragem para um festival chamado Esse Mundo Hostil. Também está no YouTube. Eu vi. Bom, né? Muito. Muito legal, né? E agora a gente está aí com os convites aí, tem outros filmes chegando, que eu não posso falar o nome ainda. Mas volta aqui no Se Liga para poder... Vou voltar para contar, incrível, né? E assim, e agora aí também estou sendo convidada, já fui lá fazer os testes, as fotos e tudo mais, a gente já está começando a gravar uma série que vai vir aí, bem interessante também, que não vou falar agora, tá? Porque... mas ela vai voltar aqui no Se Liga autorização, né? Para poder divulgar, né? Vou contar tudo. Então tá muito bom isso, eu tô legal. gostando muito dessa... E tem algum comercial que seja conhecido? Então, na época lá em Mato Grosso, porque quando eu gravei em Mato Grosso, eu gravei Goiânia, São Paulo e Mato Grosso faz essa série, né? E aqui no Rio eu gravei um comercial sobre o BRT na época, em 2014, com o Bruno Bennick, da equipe, eu fui chamada e eu fiz o comercial e depois eu não fiz mais. Porque dando aula o tempo todo, né? Eu sou da rede municipal, então eu trabalho todo dia de 7h30 e 5h30 da tarde. Eu fico muito presa, e tanto que eu já fiz trabalho de televisão antes, muito antes, ainda solteira. Eu trabalhava como modelo, como assistente de direção do programa do Zé Antônio, que tinha na antiga Rede Manchete. Quer dizer, eu já dei uns saltos assim, sabe o que é? A gente vai... Então agora a gente vai entrar no mérito teatro. Tá, vamos lá. Você é uma atriz muito cogitada, até porque você fez espetáculos com a Cia Draca, que faz ainda, com a Cia Duarte, que também acaba fazendo, fez com a do Ariel Cohen, que eu não lembro o nome da companhia dele, fora outra. A Foco Escola é a Companhia Israelita de Teatro. Exato. Então sempre foram papéis marcantes. Gostaria muito, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho de cada personagem, de cada companhia que você participou. Tá, então vamos lá. Assim, esse retorno, né, que teve outras coisas assim que ficaram no intervalo aí. Esse retorno foi muito interessante, como você falou, eu ganho papéis marcantes, não sei, essa carinha aqui, parece ter uma força que vem assim, né? Então as pessoas gostam muito de me fazer má, mas eu não sou má. Não, eu tenho certeza. Não sou não. Eu comecei nesse retorno, assim, eu fiz Primeira Paixão de Cristo com a Cia Duarte e a Cia Draca, aonde eu fiz Herodias pela primeira vez, né? Depois eu fiz Herodias outra vez. Depois eu conheci um escritor fantástico, nossa, que criatividade, chamado Flávio Oliveira. Ele é o mestre de escrever sobre mulheres. Ele é maravilhoso. Eu sou fã do Flávio de Oliveira. Que inclusive está na nossa pauta de uma próxima entrevista. Que bom, que bom. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito pensante,
Muito sensível. Como diz o né? outro, não dá um ponto sem nó. Toda vírgula dele fala alguma coisa, sabe? Então, a gente tem na Zona Oeste do Rio de Janeiro, há 20 anos, o Festeatro, né? Festival de esquetes, produzido aí pelo professor Fernando Tenório, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí ele criou esse texto, Encontrando Medeia, né? Que foi, eu acho que a partir da Encontrando Medeia, né? Um personagem muito forte mesmo, é que, não sei, começaram a me olhar diferente com relação a essas pessoas. Então foi a diva, né? Que interpretava a Medeia na peça, Encontrando Medeia. Depois eu vim com uma outra mulher não tão mais sofrida, que seria Marta, com 3 mulheres, que está rodando aí as universidades num projeto lindo, novo. Depois foi Pietá, né? Tivemos com a Cia Duarte a Madame Lacroix, né? Na Malandragem, uma longa estrada. Delícia! E como foi? Madame Lacroix, você tinha que cantar com sotaque francês. Que bonito, né? Cantar, dançar, muito bom. Como foi? Eu amei ser dona do cabaré. Depois eu fui dona do cabaré de novo. Mas como foi cantar com sotaque francês? Primeiro tem que aprender a música. Depois aprender o sotaque e começar a brincar dentro de casa, na escola, em todos os lugares, falando daquele jeito, com gatinho, com cachorro. Para depois a gente tentar botar pelo menos o fechamento ali, né? Porque era difícil. Mas foi bom, foi maravilhoso. Mas assim, dá uma palhinha do que você cantou em Malandragem. Canta, é verdade, é uma delícia, vai. O meu coração não tem dono, vive sozinho, procurando o abandono. Eu acho que isso aí já foi uma indireta, né? Que de repente entra em contato, vê lá nos comentários. Meu lá. Deus, gente. Né? De repente, muito né? Bom, muito bom. Vai que aparecem pretendentes. E depois eu fiz outra. Ela era uma pessoa dona de um cabaré com a companhia Corin, que foi a Estrela Amarela, que falava a tristeza, né, da realidade dos judeus. Mas foi muito interessante também, né, porque ela intermediava as fugas ali, né. Esse foi um espetáculo que eu também fui assistir. Foi? Bom, né? Muito bom, né? Eles são demais, assim, maravilhosos. Sim. Isso aí. A gente que é de teatro, a gente sabe que acontece muita coisa nos bastidores, muita coisa engraçada, né? E eu adoro uma fofoca. Mas assim, conta assim, alguma coisa assim interessante pro público, assim, de bastidor, alguma coisa engraçada ou triste, alguma coisa marcante que você até hoje lembra e conta. Gente, olha, uma vez eu tava me preparando para o espetáculo tal e aconteceu isso assim. Conta pra gente alguma coisa. Deixa eu te falar. Interessante. Eu sei que acontece muito e a gente vivencia muito. Uma das coisas que me marca muito é a coincidência, né? Não sei se existe coincidência, de toda a apresentação que a gente fez de Encontrando Medeia, acontecia alguma coisa. Desde a ventania que vinha não sei de onde, quanto a chuva que caía desesperadamente. Uma coisa assim que o Flávio dizia assim, meu Deus, o que é isso? Toda vez eu falei, deixa eu não olhar para o espelho. Não vou olhar para o espelho e evocar a Medeia, porque tem alguma coisa sinistra nisso daí. Né? É muito interessante isso e ficou marcante. Estou falando porque o que você perguntou e veio essa história. Agora, eu tenho uma conduta, eu sei que acontece muita coisa e eu fico ali interagindo e tudo mais. Porém, eu sou daquelas que quando eu entro no meu camarim, né, no camarim, eu procuro um cantinho, eu vou sempre para um cantinho. E ali eu estico minha toalha e eu monto as minhas coisas e eu fico ali assim, sabe? E ali, porque eu quero me concentrar ali, eu levo muito a sério. Eu sou meio disléxica, então falação demais, coisa demais, me tira não consigo raciocinar muito o que eu vou fazer naquele negócio. Então, a mim, assim,
eu vejo muita coisa, daqui a pouco tem lá um tititi, ah, a cadeia sumiu, pegou, poxa, quebrou meu pó, e não sei o que, aí começa a... Opa! Roubaram a minha saia. Nossa, cadê o sapato que eu deixei aqui, gente? Olha, já cansei de ver amigas entrando em cena descalça, porque o sapato desapareceu na hora, né? Eu fiz agora um espetáculo chamado Maravilha Negra, a saga de Weber Werneck, foi um teatro musical com direção do Milton Filho e Lucas Corsino, maravilhoso, muito bom, que na hora lá pegaram a roupa que eu tinha que colocar, na hora que eu vinha de cigana, gente, cadê a saia da cigana? E eu boto tudo penduradinho, tudo assim. Isso eu sei que eu já passei por isso. Esse canto é meu, pelo amor de Deus. Mas acontece, é muita gente, é muita adrenalina, né? Muita adrenalina. E eu não vou falar a verdade porque a gente, infelizmente, tem o quesito ego, que é alguma coisa que realmente incomoda muito. E alguma coisa engraçada no palco, algum aperto? Eu, por exemplo, já fiz xixi no palco. Você já Não, eu já fiquei com ataque de tosse. Oh, meu. Gente, aquela fumacinha me dá uma secura. Então eu tava fazendo médico à força. Então a gente inicia todo mundo sentado assim. Aí veio uma fumaça com um cheiro de baunilha, mas daquele jeito que você estava nas nuvens. Aquilo me secou, eu comecei. Eu olhava para o meu colega, isso não vai parar. Eu vou ter que entrar, eu vou falar. Como é que eu vou falar? Eu não conseguia. Eu concentrava, eu ficava respirando. Oh, Meu Deus. Ai, meu Deus, vamos que dá certo. Gente, foi horrível. Foi uma situação que eu falei, não sei o que vai acontecer. Bom, se não desse certo, eu ia desmaiar, entendeu? Esse é o truque. Eu sempre falo, gente, se não der certo, desmaia. Entendeu? Pronto, começa de novo. Porque... Mas, agora em 2019, você trouxe de volta aos palcos Herodias. Ah, cruel. E dessa vez foram 3 dias seguidos. Foi íntima. Como foi? Agora você vai dizer para todo mundo. Como foi trazê-la, né? Encarnar esse personagem em 2015, a diferença em 2016 e retornando, olha só, depois de um tempinho, em 2019. Então, a primeira vez, eu acho que é sempre mais difícil. Foi difícil, muito difícil. Foi complicado a questão de, como dizer, pegar realmente o fio da meada, perceber o quão ela era cruel, era sarcástica, ou era gananciosa, você descobrir tudo isso da personagem. Muitos atores, muita gente, uma correria louca, porque o teatro com camarins limitados e um anda outro no outro e corre, desce e pensa, pá, pega, cadê, quem viu? Complicado. Foi difícil a personagem por conta de tudo. Nossa, eu nunca me imaginei mandando cortar a cabeça de João Batista. Meio gargalhar em cima disso foi complicado. No ano seguinte, eu tava um pouquinho mais assim. Mesmo assim, dava aquela coisa, sabe, assim, né? Arrepiava, chegava. Mas esse ano não, esse ano eu já vim, eu percebi o amadurecimento, assim, tipo, permissão, sabe? Já tô tranquila. Gostei muito, tava muito à vontade e me senti mesmo lá, me senti mesmo ela, peguei com vontade mesmo, assim, senti que era, sabe? Foi mais fácil. É um amadurecimento, eu acho que a gente vai fazendo, vai ficando mais... Por isso que eu falei que agora inclusive, eu tenho que falar, gente, a montagem desse ano foi linda, maravilhosa. Visualmente linda. Apaixonante, muito linda. Vocês estão de parabéns. O Duarte também está de parabéns. E agora, a gente não... Vamos sair um pouquinho desse mérito artes, vamos voltar para o pessoal mais uma vez, que é aquela questão de você ser muito zen, você buscar forças na natureza. Que inclusive, hoje, por sinal, eu tô sentindo falta da sua filhinha. Eu pensei duas vezes, mas
como eu já fiz umas outras gravações, e é meu hábito Peraí, usar... desculpa, gente, eu ia falar nisso Meu agora. usar Eu meu estou sentindo tilac, eu sempre uso Não é meu bindi? tilac. Tilac. É tilac. Eu sempre uso. Mas acontece que, é assim, normalmente assim, eu uso quando eu medito. Eu não consigo dormir sem meditar. Pô. Tem que me deixar... É assim, funciona assim, há muitos anos. O meu dia termina quando eu for deitar. Eu vou deitar, eu vou descansar mesmo. Eu não quero levar comigo nada, nenhum peso do dia de hoje. Eu quero recomeçar. Se eu acordar, é porque eu estou tendo a oportunidade de recomeçar. Então eu recomeço mesmo. Então, o tilac fica sendo assim, para mim, meu simbolismo, é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem coisas. Inclusive os meus alunos pensam muito isso, perguntam muito isso. É como se eu canalizasse todas as minhas melhores energias para ali. Então eu vou sair distribuindo essa minha energia boa durante o meu dia inteiro. Então, tanto que o que acontece? Quando você olha, quando a criança me olha na escola, a primeira coisa que ela vê não sou eu, é a luzinha que está ali. Aí eu digo, ó, pra você já pegou um pouquinho dessa luzinha que eu carrego comigo todo dia pra você. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. E por que esse você o não colocou? Então, porque quando a gente tá, toda vez que eu vou fazer uma gravação, a primeira coisa que eu falo assim, dá pra tirar? Porque o brilho reflete. O comercial, tudo que eu vou fazer sempre pede pra tirar. Aí eu falei, vou botar lá no balcão, o meu tilac, vou deixar pra tirar. Mas continuo zen. E como surgiu essa história com a natureza, buscar as forças, Então, reflexão de algum lugar, em algum momento surgiu? Eu sou aquariana, né? O ascendente é aquário, bem agitadinha, mas muito natureza mesmo. Eu sou neta de índio, né? Neta, bisneta, e a minha mãe é de Alagoas, né? Minha avó era de Pernambuco. A minha bisavó foi tirada de uma tribo Neves de lá de Sergipe, por um francês naquela época. E tudo sempre foi muito natural. A minha mãe herdou da minha avó esse hábito de plantar, de colher, que a natureza é o grande Deus, né? Se a gente tem que nomear, então nomeia-se assim. E é assim, a gente tem por hábito, ela sempre deixou muito a gente, ela sempre fez a gente pisar na grama todo dia, mexer com a terra, nunca teve aquela, não suja a mão, não, muito pelo contrário, mexe com a terra sim, sabe? Eu sempre tive uma vida assim, eu lembro que eu tinha muita vergonha, né, porque criança e adolescente é um problema. Eu morava na Sulacap e eu tinha aqui 10 anos, mais ou menos, assim, e não tinha uma avenida grande que chamava-se, na época, Alberico Diniz. E tinha um moço que criava boi. E todo dia ele saía, porque no meio da rua assim era mato. Uma ruazinha de chão ali, uma ruazinha de chão e o mato. E ele passava com aquela boiada dele, eu achava aquilo fantástico, né? Mas, logicamente, que o boizinho vai comendo um capinzinho aqui e vai deixando o adubinho aí, né? Então, assim, de 3 em 3 dias, a mãe pegava e dava um balde pra gente, porque nós somos 5, né? A escadinha, Valesca, Valéria, Vânia, e depois passou pra minha irmã Rose e meu irmão mais novo lá, Flávio. E aí ela dizia assim, vamos lá pegar o adubo, porque a mamãe vai botar aqui no canteiro. Ah, mãe, os colegas vão ficar vendo eu pegar a bosta da vaca. Mas isso já era a coisa da natureza mesmo, né? Então a gente tem isso, tem a planta de estimação, que a gente conversa, que abraça a árvore sempre, que pisa no chão todos os dias de manhã, eu preciso pisar na terra. Agora eu tô pronta. E às vezes em sala de aula tá muito desgastante, eu tiro o meu sapato. Eu preciso pisar no chão. Legal. Sabe? E agora sim, pra gente começar a finalizar a nossa entrevista, vamos para um bate-bola. Vamos. Família. É tudo. Religião. Natureza. Teatro. Ai, paixão eterna. Exemplo. Exemplo pode ser minha mãe. Uma palavra. Vida. Valesca. Ai, alto astral. Agora, pra gente encerrar com chave de ouro,
É a hora da saia justa. Ai, meu Deus, peraí. Ai. Recite um de seus poemas. Um dos meus poemas, deixa eu pensar, peraí. Estamos falando de natureza, então vou falar um chamado Estrela. Eu sei que eu tenho uma estrela que me alucina. Ela brilha, eu penso e a minha calma termina. Eu sei que ela brilha agora, eu a quero demais. Mas quando eu penso no amanhã, ela some, não brilha mais. Mas eu a quero estrela noturna, eu a quero estrela matutina. Só não me iluda com sonhos, porque tudo termina. Então, galera, a gente encerra aqui nossa entrevista com Valesca Cabral. Ela volta numa próxima ocasião, porque ainda tem mais coisas para nos contar, novos projetos. Não esqueçam de assinar o sininho, ativar lá o sininho, se inscrever no nosso canal, tá? Ah, sim, antes de mais nada, deixa aí pro pessoal os seus contatos, sua fanpage, como eles te encontram. Então, eu tô no Facebook, Valesca Cabral, com 2 L's, Instagram também, Twitter, e é isso. E-mail, vamos colocar o e-mail? Sim, sim. Então tá, valescacabral.atriz@gmail.com. Então é isso aí, galera. Não esquece de dar aquele like, Adorei. tá? E ativa lá o sininho para vocês ficarem sempre cientes quando tiver novas entrevistas. Pois é, se liga aí. Beijo. Beijo, galera.